paz do Senhor, amados irmãos, queridos professores da Escola Dominical, coordenadores e demais pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme nós podermos estar aqui mais uma vez, transmitindo mais uma aula de subsídios a todos vocês que têm se dedicado ao estudo, ao ensino da Palavra de Deus. Estamos estudando neste trimestre acerca do livro de Atos, dentro de um contexto muito importante que vai trazer a todos nós lições importantíssimas sobre nossa prática diária de fé, contribuindo com a nossa caminhada cristã. Hoje estaremos falando sobre uma liderança eficaz, é a nossa lição de número 3 desse quarto trimestre de 2021, e juntamente com meu amigo aqui, pastor Micaías, esperamos trazer subsídios relevantes que irão ajudar a todos vocês no preparo da sua aula para a Escola Bíblica Dominical. Nosso comentarista, pastor Adairton, ele escolheu como texto base para desenvolver o seu comentário, ele escolheu o texto de Atos 1, dos versículos 21 até o versículo 26, que vai tratar de um momento no qual os discípulos, eles precisavam ali tomar uma decisão muito importante, e muitas vezes nós, em nossas vidas, temos que tomar decisões enquanto líderes, não só na igreja, mas na nossa vida profissional, familiar, né? E essa lição vai trazer para nós como nós devemos agir, orientações importantes, como nós devemos agir quando estamos diante de uma tomada de uma decisão importante, né? Para que nós possamos tomar uma decisão com qualidade, produzindo assim bons frutos. Eu gostaria de ler com vocês o texto que serviu de base para o nosso escritor e comentarista, né, e que se encontra aqui em Atos, capítulo 1, versículos 21 até o 26, que diz assim: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Eu também gostaria de ler aqui o trecho aí que nós temos para refletir, que diz assim: Uma liderança visionária capaz de perceber as necessidades e de empreender ação para alcançá-las, conseguirá contribuir de modo eficaz para o avanço da igreja. Então eu gostaria, antes de passar aqui para o meu amigo, pastor Micaías, contextualizar com todos vocês como estava a situação dos apóstolos e da igreja primitiva, né? A introdução e o início aqui do nosso tópico primeiro vai trazer um fato que estava acontecendo lá, algo que precisava ser feito, né? Jesus havia separado 12 apóstolos e precisava ser 12. Vemos que em Israel foram 12 tribos escolhidas, né? O povo de Israel formado por 12 tribos, então precisava ser 12 apóstolos, mas um desses havia se perdido, havia se transviado, como disse o texto. Por isso a vaga dele precisava ser preenchida, uma decisão precisava ser tomada. Então nós vemos aqui no tópico primeiro que essa lacuna foi percebida, né, por todos os apóstolos, porque eles se aplicaram à oração. Mas de que forma eles poderiam proceder? Eles poderiam escolher, de repente, alguém por uma questão de afinidade, por uma questão econômica, né? Não sei, de repente alguém que tivesse ali uma certa influência, mas eles preferiram agir da forma que nós consideramos correta. Eles buscaram a Deus, né? Se dedicaram em oração para que eles pudessem tomar essa decisão. Então eu já gostaria aqui de ouvir do
do pastor Micaías, sobre a questão dessa escolha, né? Essa forma, essa atitude que eles tiveram de buscar a Deus, né? Se dedicar à oração, para que essa situação fosse resolvida, né? Então eu gostaria que o pastor Micaías comentasse acerca aí dessa escolha do substituto de Judas, do Matias, né? Quero também cumprimentar os nossos irmãos, professores, professoras, dizer que sempre é uma alegria estar aqui, muito honrado de estar aqui juntamente com o nosso irmão Daniel, professor, profundo conhecedor da Bíblia, de história e de contextos culturais, de tantas coisas. E como foi falado aqui, tinha que ser feita uma escolha, né? E eu acho interessante que o foco que o nosso comentarista deu foi a questão da liderança, né? Liderança de Pedro. Tanto que no texto-chave, ele pega esse texto, né, do capítulo 1, versículo 15 de Atos, que fala: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Então, até uma figura que nos traz uma imagem de liderança, né? Que Pedro se levanta, né? E Pedro já tinha essa liderança natural, né? A gente vê quando Jesus ainda não tinha voltado para o céu, Pedro estava sempre lá dando as opiniões dele, falando, né? Então, com essa necessidade, como já disse nosso irmão Daniel, de ser completado o colégio apostólico com essas 12 pessoas, então Pedro se levanta, né? Para que então essa necessidade seja suprida. E dentro do primeiro tópico, o comentarista, ele destaca 3 pontos, né? Que uma vez que a necessidade ela foi identificada, a necessidade de que Judas fosse substituído por alguém, então foi buscada uma solução. E o comentarista, ele destaca aqui esses 3 pontos, que havia então um ambiente de oração, né? Para que essa necessidade fosse sentida, né? Porque poderiam eles achar que tudo bem, ficar com 11, mas, obviamente, com conhecimento bíblico e histórico de Israel, e o próprio Jesus já tinha falado, né? Jesus falou: quando vocês, no reino do meu Pai, vocês 12 vão julgar as 12 tribos de Israel, né? Então eu creio que também essa fala de Jesus poderia estar na cabeça deles, né? Tem que ser 12. E Jesus falou que os 12 vão julgar as 12 tribos, tal. Mas havia ali um ambiente de oração, né? Como diz nos versículos 12 a 14 do primeiro capítulo de Atos. E o comentarista, ao falar de oração, ele nos faz uma referência a Neemias, né? Então ele nos provoca a essa reflexão. E é interessante porque Neemias, ele era um líder, né? Todos nós que estudamos a Bíblia conhecemos bem a história do Neemias, que foi aquele líder que Deus levantou para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E o comentarista então faz esse paralelo, né? Dizendo que da mesma forma que havia um ambiente de oração ali, para que ele sentisse aquela necessidade, Neemias também sentiu uma necessidade e ele foi orar, né? E aí, com esse comentário, eu me lembrei de um livro que eu li, e é um livro muito bom que eu tenho lá em casa, se chama Liderança com Propósito, e ele é um livro que ele se baseia na experiência de Neemias como líder e destaca essa questão da oração. Então, eu também gostaria de trazer essa reflexão aqui para os nossos professores e professoras, para nós pensarmos na questão da liderança, que é a questão que a revista levanta aqui, aliada à oração, né? Então, todo líder deve buscar em oração a direção de Deus, né? E desse livro que eu falei, tem até um texto, um parágrafo que eu coloquei aqui, que eu peguei para a gente refletir sobre essa questão, que diz o seguinte: o líder faz muitas coisas além de orar. O líder inteligente, porém, o que deseja agradar a Deus por sua vida, não faz nada antes de orar, né? Então, Pedro, como líder, ele poderia ali ter se levantado e falar: gente, vamos, né? Mas havia um ambiente de oração ali, eles oraram e, de fato, se nós quisermos ter uma liderança eficaz, lembrando que a lição fala sobre liderança,
E liderança não é apenas externa, mas a liderança começa por nós mesmos, né? Se a gente quiser ser um bom líder, e primeiro temos que nos liderar a nós mesmos, nós devemos ter um lugar na nossa vida de oração, não é? Porque muitas vezes nós achamos que liderança tem a ver com ativismo, né? Fazer muita coisa, o líder tem que fazer tal, mas na verdade, o verdadeiro líder é aquele que escuta Deus para saber o que ele vai fazer, não é? Então, naquela decisão, então, havia um ambiente de oração. Então, a revista traz esse destaque para a oração na vida do líder. E aí, esse ambiente de oração fez com que Pedro se levantasse diante de uma necessidade que ele sentiu ali, né? Então, havia uma necessidade e Pedro avalia que aquela necessidade ela era urgente, que precisava se tomar uma decisão. Então ele chama as pessoas ali, aquele 120 que estava ali, né? Ele se levanta, como a gente viu aqui no versículo 15, e fala para os irmãos, gente, a gente está faltando um, né? Então nós precisamos fazer alguma coisa. E aí ele vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, como a gente vai ver no segundo tópico, só que ele toma essa atitude, ele tem essa percepção e toma a atitude de tomar, de chamar as pessoas ali para que eles possam realmente resolver aquela situação. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê oração, a gente vê essa sensibilidade de Pedro e a gente vê essa proatividade, né? Dele fazer alguma coisa. Então, são três características que a gente poderia destacar de uma liderança eficaz aqui nesse primeiro tópico, né? Uma vida de oração, sensibilidade para que você possa realmente se aperceber daquilo que está acontecendo e proatividade, fazer alguma coisa. Na verdade, foram passos que eles foram tomando, né, pastor? A necessidade, né, a situação, a partir daí, essa percepção, né, e eles se dedicam, se aplicam à oração. Não foi uma decisão que foi tomada assim de qualquer forma, né? O que destaca aí, como você já disse, é a questão da sensibilidade espiritual que o líder precisa ter, né? Então eles se aplicam à oração, né? Então eles vão tomando os passos certinho para que essa decisão não seja uma decisão precipitada, não seja algo assim que venha trazer prejuízos futuros, né? Aí, avançando um pouquinho, falamos aí sobre essas questões aí essa visão da necessidade, né, que trata aí o tópico primeiro, né, que já foi abordado aqui pelo pastor Micaías, né, esses 3 itens que aparecem aí. E avançando um pouquinho, a gente chega aqui no tópico segundo, que vai falar sobre o discernimento bíblico, que é um outro aspecto muito importante, né, muito relevante, e que todo líder precisa ter, né? A palavrinha discernir é o mesmo que avaliar, distinguir, né? Ponderar, né? Para que uma atitude seja tomada, né? Não de forma precipitada, conforme nós já falamos. Quando isso não acontece, quando o líder não age dessa forma, né? Sem ter esse discernimento, essa preocupação, isso pode acarretar prejuízos terríveis, né? Não só para ele, quanto para os seus liderados. Então, quando a gente fala aqui de discernimento bíblico, o comentarista citou alguns itens aqui no segundo tópico, né? De que forma eu consigo aprimorar esse discernimento bíblico. E aí ele vai enumerando, né? Com a leitura bíblica, a importância da leitura bíblica, até porque a própria Bíblia diz, né, referindo-se ao povo de Israel, o meu povo, né, pecou porque faltou o quê? Conhecimento. E de que forma eu consigo adquirir esse conhecimento? É através da leitura, não existe outra forma, né? É através da leitura, através de pesquisa, ouvindo bons ensinadores, né? Se dedicando ao estudo da palavra de Deus. Depois vai falar aqui também sobre submetendo-se à mensagem da Bíblia, né? Não basta só eu ler a Bíblia, eu também preciso me submeter àquilo que ela está dizendo, né? Então não adianta eu ter aquele conhecimento se eu não me submeto àquilo que a Bíblia pede para eu fazer. Depois um outro ponto aqui que ele vai destacar, buscando bom conselho, né? Até um ditado que diz que se conselho fosse bom não seria dado, né? Seria vendido.
Mas a gente vê alguns exemplos na Bíblia, e eu tenho até um que eu anotei aqui para citar, é o exemplo do Roboão, o sucessor ali de Salomão. Ele começou bem, né? Foi buscar conselho lá com os anciãos, homens experientes, né? A princípio você olha para essa atitude, você fala, puxa vida, né? Tá no caminho certo. Mas aí parece que aqueles conselhos ali, né, parece que entraram por um ouvido e saíram pelo outro, né? E ele não deu crédito àquilo que foi falar, acho que isso aqui não, eu vou buscar outros conselhos. E aí foi procurar os conselhos dos jovens, né? E não é nenhuma crítica aqui aos jovens de forma nenhuma, né? A gente lida com os jovens, a gente sabe da importância que eles têm, mas a gente sabe que os idosos, né, as pessoas mais experientes, elas viveram mais, então elas têm uma maturidade, elas passaram por muitas situações, e aí ele, ao invés de tomar o conselho com os primeiros que ele foi ouvir, ele acabou seguindo o que os outros falaram, e a gente vê o prejuízo que ele sofreu, né, uma grande perda ali no seu reino. 10 tribos se rebelaram por conta da atitude dele. Então não basta só eu procurar um bom conselho, eu preciso procurar o bom conselho e também aplicá-lo na minha vida, porque senão de nada vai adiantar. Né? Se me permite um comentário, inclusive essa sequência dos tópicos aqui, eu acho que é bem interessante porque diz o seguinte, o primeiro tópico diz como, o nome do tópico na verdade está falando o tópico segundo, discernimento bíblico, exatamente. Então, como que nós temos discernimento bíblico? Com leitura bíblica, né? Se submetendo à mensagem da Bíblia e depois diz buscando bom conselho. Né? Então, eu acho interessante nós entendermos que são coisas complementares, né? Porque muitas vezes a gente acha o seguinte, se a gente tem a direção de Deus, não precisa pedir conselho para ninguém, né? Eu acho interessante, inclusive o comentarista cita que Moisés, ele acatou um conselho de Jetro, né? Quando Jetro vai lá e fala, por que você está gastando o dia inteiro aí com o povo, né? Porque eles vêm aí para eu resolver as questões, e ficava o dia inteiro lá, naquela sessão de julgamento lá, o povo todo cansado em pé, e aí Jetro dá um conselho e Moisés atende. Só que tem outro exemplo de Moisés que eu acho maravilhoso, que está lá em Números capítulo 10, né? E Números capítulo 10, versículo 29 ao 32, diz que Moisés pediu para o cunhado dele, que era o filho do Jetro, o Obabe, né? E ele pediu o seguinte, vai com a gente pelo deserto que você vai ser o nosso guia, né? E aí toda vez que eu me deparo com esse texto, eu acho muito interessante, porque Números capítulo 10, inclusive, fala que como era que Deus dirigia o povo. Que aí a nuvem se levantou e o povo começou a andar, né? O capítulo 10 de Números começa com isso. Aí chega lá no versículo 29, fala que Moisés pediu ajuda para o cunhado dele, né? Ou seja, Moisés poderia pensar, não, a gente tem a nuvem aqui, eu não preciso da ajuda de ninguém. Mas ele fala, você conhece bem o deserto e tal. Eu acho isso de um exemplo de liderança tremendo, né? Então, é isso, né? A gente precisa da direção da Bíblia, mas precisa buscar conselho. E considerando também, né, Micaías, a questão da humildade, porque enquanto líder do povo, sou escolhido, né, por Deus, Deus falou comigo lá na sarça, eu que estou conduzindo o povo, né? Ele poderia simplesmente olhar e falar, não, eu não vou, né? Quem você acha que é para vir me dar conselho? E às vezes essa humildade, né, muitas vezes falta nos líderes, né, de não querer ouvir de repente um conselho que vai ser muito bom, né, colocado em prática, vai ser algo positivo que vai trazer benefício aos liderados, como trouxe no caso de Moisés. E um outro ponto aqui em relação ao discernimento é a questão da busca pelo dom do discernimento, um dom do Espírito, que nós estudamos recentemente, né, no trimestre anterior, né, que onde há o dom de discernimento, o diabo não engana o povo. Né? Onde uma igreja onde há o dom do discernimento, onde há a atuação do Espírito Santo, não vai haver engano, né? Porque Deus não vai permitir que o povo seja enganado, porque o diabo engana, né? Ele se parece, né? A gente vê até lá quando a gente olha lá para o Egito, aquilo que Moisés fez, os magos fizeram. E até a terceira praga, se eu não estiver enganado, né, tudo que Moisés fazia, os feiticeiros faziam também. Né? Então, muitas vezes,
coisas acontecem, manifestações acontecem, né? E a gente acha que são coisas de Deus e às vezes não são. E até mesmo conselhos, até mesmo dicas, até mesmo escolhas, né? Então é importante, de repente alguém indica, olha, coloca, sei lá, tal pessoa, faça isso, e de repente aquilo pode não estar vindo da parte de Deus. Então é importante que haja essa vida de oração, essa vida dedicada a Deus. A gente olha para o ministério de Jesus, por exemplo, ele viveu uma vida toda de oração. Tudo que Jesus iria fazer, todas as decisões importantes que ele tinha que tomar, ele se dedicava, ele tirava ali aquele período de oração. Então é uma característica do líder, né, possuir uma vida de oração, aceitar bons conselhos, buscar bons conselhos, praticá-los, né, e buscar aí a questão do discernimento. Como falou de escolha, esse tópico também fala sobre a Bíblia, né? E tem um versículo que eu acho bem interessante aqui, que é mencionado na revista, que eu acho que vale a pena a gente mencionar ele, que é aqui no segundo tópico, na letra B, tem aqui a menção a Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que me chama a atenção nesse versículo, nesse texto, é que ele fala que aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir, ou seja, os que têm habilidade para discernir o bem e o mal, como que eles adquiriram essa habilidade? Pela prática, não é? Então, esse é o assunto aqui, né? Como que Pedro fez para ele saber qual era a melhor decisão a tomar? Ele foi consultar a Bíblia. E aí, ao ele consultar, ele tomou uma decisão embasada na palavra de Deus, mas para a gente poder também tomar boas decisões com base na palavra de Deus, nós precisamos ter essa prática, não é? Não é simplesmente chegar lá e abrir a Bíblia, vou ver que Deus está falando comigo aqui, caiu lá naquelas folhas em branco, então Deus não tem nada para falar, né? Como que nós buscamos esse discernimento pela palavra de Deus? É vivendo essa palavra e praticando essa palavra, é pela prática, né? E aí conforme a gente pratica a palavra, a gente vai vendo que vai dando certo e a gente vai entendendo como Deus fala com a gente, né? Acho que cada um de nós tem um jeito de Deus falar, né? Então tem um jeito que quando acontecem determinadas coisas eu sei que é Deus falando comigo, né? Mas como é isso? É por causa do tempo que eu tenho com Deus, e aí você vai lendo a palavra, você vai praticando, e aí você vai tendo essa experiência. Então, o que me chama a atenção em Hebreus 5:14 é que a nossa habilidade de compreender aquilo que Deus quer falar com a gente é quando a gente coloca aquilo que a palavra diz em prática, né? É a prática, né, que, como você disse, não adianta eu saber que tem uma escolha que eu preciso tomar, não adianta eu saber que eu tenho, não adianta eu ouvir um conselho se eu não praticar, né? Então tudo isso precisa acontecer. Um outro ponto importante, e a gente já caminha aqui para o terceiro tópico aí da nossa lição, que vai falar um pouquinho sobre a inteligência. Então a inteligência, ela precisa ser aliada à dependência divina, né? E eu coloco essa inteligência aqui, na verdade, como a sabedoria, né? Porque uma pessoa, ela pode ser muito inteligente e não ser sábia. Porque a sabedoria, né, a pessoa ser sábia, é a inteligência colocada em prática. Uma pessoa, ela pode ser muito inteligente, mas se ela não ler, se ela não pesquisar, né, se ela não for uma pessoa que busca bons conselhos, aquela inteligência ela possui, mas ela não vai ser uma pessoa sábia. Porque eu adquiro essa sabedoria colocando em prática esses critérios, né? Quando uma pessoa muito inteligente, ela se aplica à leitura da palavra de Deus, ela se aplica a ouvir bons conselhos, a ouvir bons ensinadores, ela está colocando a sua inteligência em prática. Então não adianta uma pessoa ter um QI aí, considerado um gênio, né? QI acima de 144 pontos, né? Que já é considerado aí um gênio. Se ela tem tudo isso, mas ela não desenvolve, ou desenvolve para outras coisas, ela não vai adquirir sabedoria. Então a gente vê, por exemplo, a gente olha para a vida de Jesus,
né? Jesus que, enquanto homem, viveu uma vida normal. O que diferenciava Jesus dos outros meninos na escola, por exemplo, porque ele foi para a escola, né? Todo judeu colocava seu filho na escola. Primeiro os judeus, os pais ensinavam, depois eles eram colocados na sinagoga. Então a gente vê que Jesus, o que diferenciava dos outros é que ele fazia 100%, fazia uso de 100% da sua inteligência, né? Mas ele lia, provavelmente, essa questão aí fazia diferença na vida dele. Eu tenho certeza que ele era o aluno mais aplicado da sala de aula, isso com certeza, né? Mas mesmo ele, com toda essa inteligência, com toda essa sabedoria, ele não abandonou a questão da dependência divina. Isso é importante a gente destacar, porque conforme o comentarista colocou aqui, o substituto de Judas, né, não foi escolhido por conveniência, nem camaradagem ou bajulação. Os critérios não foram esses. Poderia ter sido? Poderia. Mas eles não fizeram isso. Eles foram buscar outras considerações, fizeram outras considerações, né? Eles se aplicaram à oração e essas duas pessoas que foram indicadas, vamos colocar assim, eram pessoas que preenchiam alguns pré-requisitos, né? Então, a gente vê que a escolha do Matias e do outro, que depois vão ser lançadas às sortes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eram pessoas que apresentavam características de um possível substituto, né? Não foi uma escolha qualquer, né? Mesmo para esses dois candidatos, né? Então, eles fazem uso aqui da dependência divina, eles obedecem à vontade de Deus. Então, se a gente ler aqui, por exemplo, na leitura bíblica mesmo, a gente vai ver isso aí, né? E orando, versículo 24, e orando disseram, ou seja, houve aqui um momento de oração, não fizeram de qualquer maneira, vamos colocar nas mãos de Deus, vai nos guiar, né? Para nós tomarmos a nossa decisão. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Então, eles passaram a escolha para Deus, né? Então, não foi algo feito assim de qualquer maneira, né? Então, eles poderiam ter usado aí de outra forma, mas eles escolheram dois candidatos que detinham características de um possível substituto para a vaga de Judas, mas eles se aplicaram à oração, né, se dedicaram a buscar isso vindo da parte de Deus, né? E aí, com esses dois, eles vão lançar sortes. E aí eu gostaria, Micaías, que você falasse um pouquinho dessa questão aí do lançar sortes, né? Algumas pessoas criticam essa prática, que a igreja não deveria adotar essa prática, apesar de ter sido adotada no Antigo Testamento. Outros povos pagãos também adotavam essa prática. A gente vê isso lá no caso de Jonas, por exemplo, né? Antes de ser lançado ao mar, o texto diz que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa prática de lançar sortes. Pois é, a gente vê na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que essa prática era comum, inclusive o comentarista, ele vai nos explicar, né, que no Antigo Testamento se usava essa prática, não é? E ele cita aqui, por exemplo, na divisão das tribos, ele fala sobre a questão do Acã, e tem muitos outros textos bíblicos, né? A Bíblia, na verdade, quando a gente lê sobre a indumentária do sacerdote, tem as pedras lá, Urim e Tumim, e na própria lei orienta que a vontade de Deus seria conhecida por meio dessas pedras, né? E eles faziam lá um esquema, assim, grosso modo, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, como se fosse uma pedra era o sim, outra pedra era o não, né? E aquela pedra que saísse ia dando direção do que Deus queria dizer em determinada situação, né? Então, como os apóstolos, eles eram judeus, então essa era uma prática cultural e, como eu acabei de dizer, uma prática também que era até mesmo regulamentada pela lei, né? Então, é diferente de que alguém vai achar que fizeram um sorteio do nada. Não era um sorteio do nada que eles fizeram. Eles estavam usando um expediente, uma prática, um recurso
que se usava na história de Israel e estava mesmo regulamentado ali na lei. Que às vezes muitas pessoas confundem o lançar sortes, né, com ter sorte, né? A expressão ter sorte. Eu vou jogar ali e vou ganhar, tá? Mas são duas coisas diferentes, né? É, muito bem lembrado, né? Esse lançar sortes, que a palavra de Deus diz, não é tentar a sorte, né? Sim. Ou alguém pode achar, então, é como se fosse acreditar na sorte, acreditar no destino, não tinha nada a ver com isso. Quando a Bíblia diz lançar sortes, né, como eu disse, era uma forma que eles faziam de ter um sim ou um não de Deus. Então, como ali tinha duas pessoas, então provavelmente tinha, vamos dizer, se fosse duas pedras, né? Tinha um lá que se saísse, ou um cara e coroa, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto atual. Se for o cara, vai ser o José, se for coroa, vai ser o Matias. E aí, antes eles oraram, Senhor, dirige-nos aqui, vamos trazer para o nosso contexto, né? Pega a moedinha lá, Senhor, a gente vai jogar essa moeda aqui, se cair cara vai ser um, se cair coroa vai ser outro, e o Senhor dirige aqui esse lançamento dessa moeda. Seria algo do tipo, né? E foi isso que eles fizeram. Agora, é interessante nós notarmos que no Antigo Testamento teve várias ocasiões onde isso aconteceu, como diz aqui na revista, e eu citei também outros exemplos, mas a última vez que isso acontece na Bíblia é exatamente nessa situação, nessa ocasião. Depois dessa ocasião aqui de Atos capítulo 1, não tem mais essa prática de lançar sortes, né? A gente vê depois de uma escolha no livro de Atos, Atos capítulo 13, né? Que Atos capítulo 13, versículo 2 diz lá, e jejuando eles, orando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Né? Então, em Atos capítulo 13, se você olhar aí na sua Bíblia, diz sobre a escolha que o Espírito Santo fez entre 7 mestres e profetas que existiam lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo escolheu 2. O que nós entendemos? É que até ali, em Atos capítulo 1, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Então, eles usaram esse artifício, esse recurso, que era legítimo. Mas depois que o Espírito Santo vem, então não tem mais essa necessidade. Né? Então, por que a gente não lança sorte hoje? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Né? Então, por que eles não lançaram sorte lá em Antioquia? A gente está precisando fazer um trabalho de evangelismo. Não, o Espírito Santo mesmo que falou. Eu quero Barnabé, eu quero Saulo. Eles que vão. Então, hoje nós não temos essa necessidade de tirar sortes para nada, porque nós buscamos a direção de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos dá essa direção. Perfeito. Já estamos caminhando aí para o final da nossa transmissão, né? Mas alguns pontos importantes eu gostaria de destacar aqui. Um deles é que na escolha, quando a gente olha para o texto, a necessidade de haver ali uma substituição, né? O que a gente consegue, trazendo ainda aqui para os nossos dias, que na obra de Deus ninguém é insubstituível, né? Então, teve a perda ali, a saída do Judas, né? Mas para o lugar dele, Deus coloca outro. Né? Então, Deus teve um substituto para Moisés, foi Josué. Deus teve um substituto para Saul, porque assim que ele foi rejeitado por Deus, né, Deus colocou Davi no lugar dele. E assim é a igreja, né? Para cada pessoa, eu já ouvi pessoas dizendo, olha, o dia que eu sair daqui, isso aqui, esse trabalho acaba. Não. O trabalho pode até sofrer uma perda, né? Eles se viram diante de uma situação difícil, eram 12, de repente agora 11, nós estamos passando por essa dificuldade, por essa situação momentânea, mas a igreja é de Jesus, né? E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E para o lugar de Judas, Deus tinha uma outra pessoa, né? E a escolha de Matias, ela nunca foi pacificamente muito aceita por todos, né? Tem aquele grupo que afirma que essa escolha foi uma atitude precipitada, eles deveriam ter esperado mais, porque na verdade seria o Paulo. Outros não aprovam o método como ele foi escolhido, né? A questão da escolha, lançar sorte entre 2 candidatos, isso não, era uma prática que não deveria ter acontecido, né? Não deveria mais ser usada pela igreja, né? Que era colocar ali 2 pedrinhas ou 2 tabuinhas, né, com os 2 nomes ali, e aí
sacudia aquele vaso, era provavelmente dentro de um vaso, sacudia, o nome que caísse, né, seria escolhido, conforme você já colocou, Micaías. Mas o importante é nós sabermos, né, que sempre Deus vai ter alguém para colocar no lugar. E que a escolha de Matias, né, aqueles que advogam aí pela escolha dele, eles defendem esse ponto. Que na verdade o que aconteceu ali é que essa vaga precisava ser substituída, né? E que os discípulos fizeram da forma correta, eles oraram, eles entregaram o problema nas mãos de Deus e Deus tomou conta ali, Deus foi dando o direcionamento para que aquilo acontecesse. Alguns dizem que essa escolha dele de repente não foi acertada pelo fato de não haver muitos registros dos feitos deles nas Escrituras. Mas isso também a gente não pode considerar como sendo algo relevante para fazer esse tipo de julgamento. Por exemplo, se a gente olha para João Batista, por exemplo, João Batista não escreveu nada, né? João Batista, o ministério dele não foi... ele não foi um profeta da escrita. Isaías, por exemplo, exerceu um ministério durante muito mais tempo, né? Mas o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não teve um igual ao João Batista. Então, esses critérios, o fato da Bíblia não registrar grandes feitos de Matias, isso no nosso pensamento, não significa que por conta disso ele não era o escolhido. Até porque o próprio Paulo, né, ele reconhece a instituição dos 12 apóstolos, né? Então, o fato dele não aparecer registro das coisas que ele fez, né, não significa que por causa disso a escolha dele tenha sido feita de forma equivocada ou de forma errada, né? Então a gente sabe que a igreja, como nós já dissemos, a igreja ela é de Jesus, tudo que acontece na igreja é feito pela direção de Deus, né? E aquilo que é feito de forma que não está de acordo com a vontade de Deus, tem uma duração, às vezes aos nossos olhos, puxa vida, isso está acontecendo, e será que Deus não está vendo? Mas Ele está vendo, Ele está no controle de tudo, né? E a igreja triunfante de Jesus, essa daí está nas mãos de Jesus, é Ele que cuida, é Ele que coloca, é Ele que administra. Às vezes a gente quer fazer da nossa maneira, mas a condução está nas mãos dele. Só mesmo dizer, né, esse ponto que o irmão Daniel colocou é muito importante, que existe essa outra linha de entendimento, que diz que deveria ter sido o apóstolo Paulo, mas são linhas de entendimento, linhas de interpretação bíblicas, e como já muito bem explicou o nosso irmão Daniel, nada é conclusivo. É importante nós sabermos o seguinte, que independente dessa questão, né, o que nós vemos e que a revista ela destaca é a atitude de liderança de Pedro, né? E quando ele foi tomar essa decisão foi tomada debaixo de oração e de uma forma não ditatorial, né? Ele colocou a questão diante dos irmãos e todas aquelas pessoas que estavam ali, eles fizeram o que eles sabiam fazer, né? Dentro da sua história, dentro da sua cultura e dentro do seu conhecimento das Escrituras, né? Então eles não fizeram nada que fosse contrário à própria lei de Deus, né? E portanto, essa questão de que se teria que ser Paulo ou Matias mesmo, é uma questão mais de especulação do que exatamente de algo fundamentado no Antigo Testamento. Eu até gostaria de ler 2 versículos aqui. Um deles está em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 14, que diz o seguinte: Atos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então aqui
quando Pedro cita aqui os 11, a gente vê a inclusão já do Matias aqui, entre os 12 apóstolos. E um outro versículo também que eu gostaria de ler com vocês, está em Atos, capítulo de número 6, e o versículo de número 2, que diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, nós vemos aqui que o Matias, ele foi escolhido para o lugar de Judas, e ele foi tão apóstolo quanto os outros. Ele não foi diminuído, você chegou depois, não, e os 11, Pedro e os 11, ou seja, ele era tanto apóstolo quanto os demais. Então, a gente consegue perceber aí essa questão que a atitude ali dos apóstolos em buscar a Deus, buscar a direção de Deus, ela produziu frutos, né? Então, a gente vê que quando nós nos colocamos à disposição em seguir, tomar a direção da parte de Deus, as nossas atitudes, elas são atitudes positivas e frutíferas. Estamos caminhando para o final aí da nossa transmissão e gostaria de agradecer aos irmãos, né, por ter nos acompanhado até agora. Também aqui o meu amado amigo, pastor Micaías, né, com as contribuições que trouxe. E o nosso desejo é que tudo que foi trazido aqui por nós sirva de subsídio para você, professor da Escola Bíblica, que está preparando ou estará preparando aí a sua lição. O nosso desejo é que você tenha uma aula abençoada. Lembrando que, além disso que nós estamos trazendo aqui, é importante também você buscar outras fontes confiáveis, né? Buscar um bom comentário bíblico, ter em mãos aí um bom dicionário da língua portuguesa, para que você consiga trazer uma aula bastante significativa para os seus alunos, uma aula bastante enriquecedora, né? Então, quero pedir ao pastor Micaías que faça aí as suas considerações finais e, em seguida, faça uma oração de agradecimento ao nosso Deus por tudo que foi realizado aqui, tudo que foi transmitido. Bom, para finalizar, como palavras conclusivas aí, eu quero desafiar você que irá ministrar essa aula para que você se sinta inspirado, para que você seja um líder eficaz, não é? A gente comentou aqui na revista sobre a questão de que nós não devemos apenas ler, mas praticar, né, a palavra. Então, que esse assunto possa nos inspirar para que a gente busque essas qualidades na nossa vida, para que sejamos realmente líderes eficazes, cada um na sua área de influência, né? Aquele que é pai no seu lar, a mãe, o funcionário dentro das nossas amizades, e que nós possamos também passar essa mensagem para os nossos alunos, não é? Que estarão recebendo esse estudo ministrado por nós professores, que nós possamos inspirá-los para que eles realmente sejam pessoas que sejam influenciadores, né? Ainda que não seja um líder formal, mas que seja uma pessoa de influência, porque liderar é influenciar. Então, que essas características como oração, busca da sabedoria, Bíblia, sensibilidade, que nós possamos viver isso aí, né? E que esse estudo dessa lição possa, então, dar frutos, como disse aqui o nosso irmão Daniel, aquela escolha de Pedro deu frutos, né? Então, as decisões que ele tomou, né, foram frutíferas. Então, que as nossas vidas possam também gerar frutos para a glória de Deus. Eu realmente tenho esse desejo que essa lição, esse estudo, possa gerar isso nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por este tempo, por esta gravação, Senhor, por essa transmissão que nós estamos fazendo neste momento, e nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, que tudo aquilo, Senhor, que nós falamos, tudo aquilo que nós conversamos aqui e tudo aquilo que está sendo estudado, Senhor, por cada um que está se dedicando ao ensino da Tua palavra, que isso possa gerar fruto, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer
iluminação, sabedoria e que ao falarmos, Senhor, todos esses assuntos, não apenas nesta lição, neste domingo, mas a cada vez, Senhor, que nós estivermos diante da nossa classe, que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor levante professores, que o Senhor levante professoras, que o Senhor levante, Senhor amado, uma nova geração de pessoas que estudem, que amem a Tua palavra e que sejam líderes, Senhor, líderes para uma nova geração, líderes para um novo tempo, para a nossa cidade, para a nossa nação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, amados.